Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rubem, de português, e hoje vamos dar uma estudada sobre variação linguística. O que é isso? A variação linguística nada mais é que uma forma diferente de falar a mesma língua. Só isso, nada demais. Essa variação pode ser regional, pode ser social, pode ser histórica e tem outros tipos de variações também. Vamos falar sobre essas três principais. A variação regional, ou seja, a diferença de pronúncia ou a diferença de palavras entre mineiros e baianos. Por exemplo, geralmente o mineiro fala o fonema T, quase não encostando a língua nos dentes. Mas o baiano encosta fortemente a ponta da língua nos dentes superiores. Por exemplo, o mineiro vai falar Tiago. O baiano falará Tiago. Tiago, Tiago. Né? É apenas uma forma diferente de falar a mesma palavra. O mineiro vai falar mandioca. Já o baiano dirá macaxeira. E é a mesma coisa. Então só o vocabulário que mudou. As formas brasileiras de pronunciarem o português são diferentes da forma de Portugal porque a variação linguística sofreu interferência principalmente das línguas indígenas e africanas. O brasileiro tem uma forma diferente porque foi afetada pelas formas banto, principalmente banto, mas não somente, que veio da África, e pelas várias línguas indígenas brasileiras. A variação pode ser social também. Quem tem acesso a maior tempo de estudo, ou seja, vai até o ensino superior, por exemplo, desenvolve melhor a forma padrão. Outra forma de variação social acontecer está no costume de ler, de ir ao cinema, ao teatro, aos museus, etc. Gente, um detalhe. Leitura não é natural no ser humano. A escrita não é natural do ser humano. A fala é natural. Nós aprendemos a falar só de ouvir alguém falar. Agora, ler e escrever, não. Tem que ser estudado, tem que ser treinado. Então, se alguém esperar, quando tiver vontade de ler, isso não vai acontecer. Ela não é natural. Ela é uma prática, ela é um hábito, ela é um costume. Tem que se criar o hábito de leitura. Tem que parar, pegar um livro e ler. E mesmo que dê uma vontade de sair, assim, vou parar. Não, continue. Leia pelo menos 20 minutos. Todos os dias. Em pouco tempo perceberá que esses 20 minutos você vai querer aumentar para 40 minutos, 1 hora, porque você vai descobrir que é gostoso. Mas ela é uma prática, ela é um hábito. Ela tem que ser criada, tá? A variação também pode ser histórica. Isso quer dizer que a língua está sempre mudando e as palavras que falamos hoje podem deixar de existir no futuro. Isso também acontece quando passamos a usar palavras estrangeiras, né? Por exemplo, a palavra brother no lugar de irmão. E aí, meu brother? Né? Ela acaba, às vezes, se aportuguesando e fazendo parte da língua portuguesa. Nem sempre. Algumas vezes ela fica só um tempo e acaba e vai embora. Algumas vezes ela se torna permanente. Né? As variações linguísticas existem porque acontece a união entre os fatores regionais, sociais, históricos e outros, tá? São vários motivos que levam à variação linguística, como eu dei o exemplo da variação do português brasileiro ser afetado pelas formas indígenas e africanas, e também de outras línguas. Importante isso, não existe uma variação superior a outra. Todas são importantes, belas, eficazes, funcionam corretamente. Enquanto professor de português, eu ensino a forma padrão, pois ela permite se comunicar adequadamente em qualquer lugar que fale português, né? Já que essa forma é comum a todos. Então é importante aprender a forma padrão para que, se sair, por exemplo, de Minas Gerais e for para o sul do país, consiga se expressar de modo que fica claro para os gaúchos, por exemplo. Ou se for em Angola, eles possam te entender porque conhecem a forma padrão. Né?
Agora, na minha comunidade, aqui onde eu moro, em Patinga, né? Eu falo, na minha comunidade, a variação local, né? Eu tenho o domínio da forma padrão e a utilizo quando preciso. E onde eu moro, eu falo da forma local, porque variação linguística não é superior ou inferior. Tá? Então, reformando, não há superioridade nem inferioridade entre variações linguísticas. É importante que se aprenda a forma padrão para que possamos nos comunicar em qualquer lugar e, onde a gente vive, falemos a forma local. Então, é bom que se desenvolva a forma padrão, mas é igualmente importante e delicioso, na própria comunidade onde está, falar como ali é falado. A variação linguística é uma delícia e vale a pena. Abraço, gente!